Aqui mesmo no capítulo 8, ele vai falar desse gemido do nosso corpo, que aguarda a adoção completa, a redenção, a salvação completa do nosso corpo. Mas lá não, irmãos. Não é só o senso da justificação, do perdão. É um senso completo de tanta pureza, de tanta santidade, que a sensação que nós vamos ter é que o pecado nunca tocou a nossa vida. A incorruptibilidade e a imortalidade. Aí não haverá medo de nada. Aí sim nós estaremos tomados dessa coragem, dessa ousadia, porque não temos medo, não teremos medo, porque a morte, que é a nossa maior inimiga, ela foi tragada. No Calvário ela foi vencida, na volta de Cristo ela será tragada da nossa vida, para sempre. Essa é uma experiência tão alta, que eu não tenho palavras para poder ir além. Nós vamos para o quinto ponto, que agora vamos subir num patamar mais elevado. A comunhão diante do trono de Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 7. Diz assim, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Aí diz assim, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Por quê? Por causa da incorruptibilidade. E com palmas nas mãos. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Olha que coisa linda. Havia todos os anjos rodeando o trono. Nós não estaremos aqui rodeando o trono. Nós estaremos aqui diante do trono. Vê se você compreende isso. Porque são 3 círculos aqui. Primeiro, os anjos ao redor. Nós, diante do trono. E ainda diz, os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono. Então, diante de nós, estarão 12 anciãos. Esses 12 anciãos, irmãos, não fiquem escarafunchando aí. Porque tem pessoas que, eu já vi interpretações assim. Tem livro escrito que diz assim, esses 12 anciãos são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Para mim, isso é o cúmulo do pináculo da loucura, da interpretação abusiva da palavra de Deus. Não a base. Mas o que nós sabemos pelo livro de Apocalipse, em nenhum outro lugar mais, que isso não tem afirmação em nenhum outro lugar. Isso aí chama-se achuologia. Eu acho, pronto. E vocês engolem a seco. Isso não é a pregação da palavra. O que Apocalipse diz é que diante de Deus existe um grupo de anciãos. São seres angelicais. Lá em Colossenses vai dizer que ele criou tronos, soberanias. Foi ele que criou esses anjos, esses seres. E esses 4 seres viventes que são revelados lá no livro do profeta Ezequiel e aqui também. E que eles de fato existem. Eles devem ter uma beleza indescritível. Estes seres tão especiais, eles estarão ante o trono. E nós estaremos diante do trono. Agora observe bem, há um louvor muito lindo que é cantado aqui, porque diz que eles prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E diz assim, um dos anciãos, versículo 3, tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Uma pergunta feita a João. João respondeu e disse, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Que coisa linda. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre esses que vierem da grande tribulação, diz que ele vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Ele vai habitar com eles. E essa descrição aqui não é dita sobre os 24 anciãos e não é dita também sobre os 4 seres viventes. Veja que existe uma descrição distinta, particular. E você precisa tomar isso como nota, você precisa olhar isso com muito cuidado.
Porque a ideia que você tem aqui é que esses 24 anciãos, e não 12 como eu citei, 24 anciãos aqui, e esses 4 seres viventes, eles são uma classe superior à igreja. Não, irmãos. Há uma razão. Há uma razão porque eles estão ali. Agora, quando você lê esse texto, diz que aquele que se assenta no trono, aquele que está sendo adorado, ele vai estabelecer o seu tabernáculo com essa multidão, com essa grande multidão. E diz que essa grande multidão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nunca mais cairá o sol sobre eles, e nem dor alguma. E diz: pois o cordeiro que se encontra no trono os apacentará e os guiará, Salmo 23, para as águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém. Esta é a vida diante do trono. É interessante, irmãos, que essa frase, diante do trono, ela tem um termo só no texto original. É muito interessante isso. O vocábulo é enopion, que a tradução significa diante da face. Diante da face. Quando você examina esta palavra dentro de um léxico do Novo Testamento grego, você vai ver algo muito especial. Diz de alguém que chega diante do outro e começa a ter uma comunhão face a face. Face a face. A melhor tradução para esse texto é face a face diante de Deus. Moisés era alguém que tinha uma comunhão face a face diante de Deus. Em termos de intimidade, em termos de liberdade, em termos de alegria, em termos de gozo, em termos de glória, esta é a palavra. Esta é a palavra. É o que nós teremos. Face a face. Aquilo que ninguém pôde ter. Não é descrito que alguém aqui pode ter esse face a face. Porque os 24 anciãos, como também os 4 seres viventes, quando eles chegam diante do trono, eles prostram em reverência. Nós não, irmãos. Claro que vamos nos prostrar. É claro que teremos reverência. Mas nós somos chamados para ter uma comunhão face a face. Nós somos chamados para ter uma comunhão onde Ele vai tabernacular conosco. Ele vai nos reunir nele, aquilo que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso está registrado em alguns salmos. Olha o Salmo 11, o versículo 7. A última frase do Salmo 11, versículo 7, diz assim: os retos contemplarão a sua face. Salmo 11, versículo Amém. 7. Olha aí o Salmo 17 e o versículo 15. Diz assim: eu, por causa da tua justiça, contemplarei a tua face. Olhe mais ainda. O Salmo 42, e o versículo 2. A última parte desse texto. Quando irei e me verei perante a tua face. Será que esses cânticos do Salmo são cânticos aleatórios? Claro que não, irmãos. Claro que não. É uma promessa. Essa promessa está aqui para dizer para nós que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de ser revelada para nós, revelada em nós. No mundo temos aflições, mas nele nós encontramos a paz. Nele nós encontramos a paz. Muitas vezes não encontraremos a solução, mas não importa a solução, importa encontrar a paz nele. É isso. O que importa é a paz em Cristo, é a alegria em Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor e Ele nos ama como nunca fomos amados, e esse amor é eterno. Portanto, estando face a face com Ele, obedecendo a Ele, teremos alegria, teremos segurança nele, vivendo nele, para Ele e por Ele, eternamente.
E a partir de agora, a vida eterna já começou para aquele que está em Cristo, que vive em Cristo, que tem o Cristo como cabeça e, portanto, o Espírito Santo habitando o seu coração. Senhores, é isso que eu queria falar nessa noite de sábado, nessa live. Lembrar que amanhã às 10 horas nós temos a live da Mesa do Senhor. Lembrar que a Academia Dynamis se sente muito gratificada por ter esse encargo e poder falar com a minha rede social, testemunhando Cristo em mim e conclamando os senhores para o mesmo. Nosso propósito na vida é fomentar o empreendedorismo técnico, cristão verdadeiro e produtivista, para ter Cristo em nós. Esse é o objetivo. Não é o objetivo de ganhar dinheiro, porque Deus vai dar o que Ele acha que deve dar. E o que Ele der não é meu, mas é sim nosso. Nosso, do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E tem que ser utilizado, administrado, uma administração com mordomia cristã, para a glória de Deus, e não para o meu prazer e desfrute pessoal. As pessoas não entendem, não acreditam, porque elas não têm discernimento espiritual adequado ainda, e eu estou aqui exatamente para treinar com vocês a vida espiritual e nós nos desenvolvermos a maturidade cristã, a maturidade de estar cada vez mais próxima de Cristo, tendo a imagem e semelhança dele na nossa mente, no nosso caráter, nossa conduta. Até amanhã, às 10 horas da manhã, com a nossa live sobre a mesa do Senhor, onde nós honramos exatamente Cristo ter se rebaixado da configuração de Deus Filho para assumir a vida de homem, da raça humana, sendo nascido da barriga de uma virgem pelo Espírito Santo, tendo testado 40 dias no deserto e ter sido aprovado e continuado aquela jornada até aquela cruz, onde nos permite um salvamento, uma vida eterna com Ele, com o Pai e o Espírito Santo habitando nosso coração. Uma boa noite, até amanhã. Obrigado.